Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Safety Control. Sou o Thiago Ribeiro, faço parte do time da engenharia. E o vídeo de hoje vai ser a continuação da nossa série sobre coleta de dados, tá? É o nosso terceiro vídeo e hoje a gente vai estar mostrando então como fazer a coleta aí das informações que a gente gerou no nosso controlador de Rockwell no último vídeo, né? Para isso a gente adicionou aqui na nossa configuração o hardware PFC 8207. Tá? A gente escolheu ele justamente por possuir um modem 3G embarcado já. A gente vai estar utilizando aí o recurso que já é nativo do PFC, que é o que utiliza o protocolo MQTT, para subir esses dados aí que a gente vai estar coletando para a plataforma da IBM. Tá? Vocês vão ver como é prático por ser embarcado já, né? Por ser nativo do PFC, como é prático estar fazendo as configurações de conexão e também aí mapeando as variáveis que a gente vai querer subir para a nuvem. Bom pessoal, eu separei essa integração em algumas etapas para facilitar e também a gente conseguir testar cada uma delas de uma maneira isolada. E todas elas a gente vai disponibilizar aí no link na descrição do vídeo, vocês vão poder estar acessando, tá? Inclusive toda a documentação que a gente utilizou aqui para fazer essa integração também vai estar lá, beleza? Então, a primeira etapa vai ser o quê? A gente configurar o IDS do PFC lá na IDE do nosso controlador Rockwell, tá? Algo parecido com o que a gente fez com o acoplador de rede, tá? Então, aqui eu já fiz a instalação, tá? Não vou repetir esse procedimento, se vocês ficaram com alguma dúvida, a gente tem lá no segundo vídeo esse procedimento. E depois que a gente instalar, a gente pode vir aqui em internet e adicionar um novo módulo. Então, quando abrir a janela para selecionar o módulo, eu vou poder estar pesquisando aqui como Vago 2759, né? Então, ele aparece para a gente aqui como um Vago app Internet IP Adapter, que é o que é a nossa PFC, né? Nada mais nada menos, ele vai ser um adapter nessa rede, onde o Rockwell vai ser um scanner, tá? Então, eu já fiz aqui a adição do meu adapter. Eu vou abrir para vocês verem aqui que basicamente as configurações são bem parecidas também com o acoplador. A gente precisa dar um nome para esse adapter, a gente precisa também indicar qual que vai ser o endereço de IP. Eu já deixei definido aqui já o endereço de IP. Outra vez, pessoal, é bem parecida a configuração com o acoplador. Então, o PFC também tem um web server onde a gente faz todas as configurações e lá também a gente consegue fazer a configuração do TCP/IP. Então, eu já deixei configurado aqui na faixa 8 para ele conseguir se comunicar com o Rockwell. E por fim, a gente tem que selecionar qual que vai ser o tamanho aí das memórias, né, que o Rockwell vai alocar para fazer essa troca de informação, tá? A diferença ali da remota, né, a remota a gente tinha que indicar qual que era a instância, se era a instância de entradas e saídas, né, entradas digitais ou analógicas, ou saídas digitais ou analógicas. Aqui para o PFC já não, tá? A gente simplesmente vai dizer para ele qual que é o tamanho de entradas e qual que é o tamanho de saídas. E outra coisa interessante também é que eu seleciono qual que vai ser o tipo da variável que vai ser trocada. Então eu já deixei aqui como real. Por quê, pessoal? Lembram que lá no segundo vídeo a gente fez ali umas rotinas para fazer leituras de dados de energia, como tensão, corrente, potência, temperatura e também analógica. Então, como a maioria dos valores são reais, né, para facilitar aqui na programação do controlador de processo, eu já vou deixar como real. Tá? E vejo que o tamanho ele foi para 8, então significa que seriam 32 bytes aí nessa troca dessas informações. Bom, depois que eu defini aqui meu módulo, tá? O que ele vai fazer? Ele vai declarar para mim lá nas variáveis globais, indexando o nome que a gente deu para o dispositivo e mais o tamanho. A gente vai ter que como acessar agora tanto as variáveis de saída, que serão as variáveis que a gente vai utilizar para transmitir para o Vago, e a gente também tem aqui variáveis de entrada, ou seja, a gente consegue do Vago transmitir informações para o CLP de processo, tá? Então é uma comunicação bidirecional. Mas nesse vídeo a gente só vai estar mostrando como fazer a coleta desses dados, dessas informações, aí para poder fazer a integração, né, com a plataforma da IBM. Bom, depois de declarar essas variáveis, pessoal, a gente consegue então já
fazer uso delas. Então aqui para facilitar, o que eu fiz? Eu criei uma subrotina no CLP do Rockwell, justamente para ele atribuir o valor aí dessas variáveis, o valor lá que a gente criou de tensão, corrente, potência ativa, reativa, o valor de consumo, a temperatura, o valor de tensão. Então veja que fica bem simples quando a gente declara como real. A gente já consegue transferir direto, né? Ele acaba declarando como um vetor, né? Uma lista de variáveis. Então cada posição para mim representa uma memória, né? Então a posição 0 eu estou passando a tensão, a posição 1 eu estou passando a corrente, e a posição 2 eu estou passando a potência ativa, e assim por diante. Tá? Vocês vão ver que está diferente aqui, por exemplo, a temperatura. Lembram que o nosso módulo PT100 ele já entrega a temperatura mastigado ali, né? A gente só precisa fazer a divisão dele por 10 para conseguir ali a casa decimal. Então vejam que antes de transmitir para a variável do PFC da vago, eu faço aqui uma multiplicação por 0.1, que é a mesma coisa que fazer a divisão por 10, e aí ele já vai enviar para mim como variável real isso. Para o valor de entrada analógica, a gente fez uma escala aqui de 0 a 10, então o valor inteiro vai representar para mim ou 0 volts ou 10 volts. Tá? E para a transmissão aqui dos valores digitais, eu utilizei aqui uma variável auxiliar do tipo sint, tá? Porque a gente não consegue acessar diretamente o bit desse valor real que a gente declarou no PFC. Então, eu consigo acessar o bit a bit dessa variável auxiliar, né? Então, eu estou dizendo aqui que o primeiro bit vai ser a minha entrada digital e o meu segundo bit vai ser a minha saída digital. Aí o que eu faço? Eu uso essa função de copiar os bytes, que é uma função que já tenho na ideia do Rockwell. Eu simplesmente estou copiando essa variável auxiliar aí para a minha última variável real que vou estar transmitindo para o PFC. Então eu já vou fazer o download desse programa, a gente vai ver qual que vai ser o comportamento aí do CLP da Rockwell. Então vejam pessoal, eu consegui aqui fazer o download no CLP, percebo que ele está apontando algum erro aqui que o I/O não está respondendo, justamente porque a gente não fez ainda o programa no PFC, a gente não declarou as mesmas variáveis aqui do que a gente declarou no Rockwell lá no PFC. Então ele vai apontar como se não tivesse essa comunicação. Só que vejam pessoal, se eu entrar aqui na rotina principal, né, eu consigo ver que o funcionamento da remota ainda está ok, né? O problema mesmo é porque a gente não iniciou ainda e a gente não gravou ainda o programa ali no PFC, fazendo com que ele seja aí o adapter na rede do Rockwell. Bom pessoal, aqui na ideia do cockpit, tá? Eu vou começar um programa novo e já vou selecionar aqui o nosso modelo de CPU, é o 8207, e a gente vai criar um novo projeto. Bom, consegui criar meu projeto, né? Vejam que ele já adicionou aqui o controlador. Eu posso estar dando um nome para ele, eu vou dar um nome aqui de PFC Cloud. Tá? Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né, quando a gente clica com o botão direito sobre ele, a gente pode, em Settings, já definir o endereço, né, de IP, que é o 9268.8.20. Assim o cockpit já consegue estar se conectando aí com o CLP. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que também parametrizar é o firmware, a versão de firmware. Aqui sempre o cockpit vai trazer a última, a gente tem que selecionar conforme está no controlador, tanto é que se eu for tentar dar um connect aqui, vocês vão ver que ele vai acusar que a versão de firmware offline não é a mesma que a da online, né? Então ele já deu aqui o aviso e já consigo ver qual que é o firmware que o PFC está. Então no caso aqui é 12, eu vou vir aqui na aba Device, e aí tem a opção aqui de fazer o replace desse firmware. Então eu vou lá e seleciono o firmware 12. Pronto, agora eu já consigo fazer a comunicação, né, com a ideia do cockpit com o PFC. Bom, como que funciona essa comunicação? Tá? Ela é feita através de uma biblioteca.
Não necessariamente a gente precisa estar tendo que adicionar um dispositivo genérico ou algo do tipo. Então, quando a gente vem aqui na parte já da programação, a gente tem a opção aqui de fazer a adição dessa biblioteca. A gente já pesquisa aqui por Vago App Ethernet, né? Essa é a biblioteca, Vago App Ethernet IP Adapter. Então, eu vou selecionar ela e já vou estar adicionando aqui para poder utilizar ali o bloco de função que faz essa comunicação. Então, essa área aqui, na verdade, é onde ficam todas as bibliotecas do projeto, tá, pessoal? Inclusive, se a gente abrir aqui essa biblioteca que a gente acabou de adicionar, a gente tem uma documentação que explica bem como deve ser usado ali o bloco de função, né? Então, tem até aqui uma imagem do bloco, tem um passo a passo, inclusive, de como que a gente está utilizando as entradas e as saídas do bloco, tá? Então, eu vou fazer aqui já no programa principal, vou fazer aqui a declaração desse bloco, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo e aí quando eu terminar eu volto e explico o que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, pessoal, eu finalizei aqui então a rotina para comunicação em Internet IP. Então vejam que basicamente a gente só tem que configurar ali os parâmetros de entrada e saída do bloco, tá? A gente tem um parâmetro aqui que abre a comunicação, a gente tem ali uns parâmetros que indica erro, que indica se está aberto, né? E se estiver aberto, se ele está disponível ou não, né? Tem esses parâmetros que são importantes, né? A gente vê que é fault reaction, significa se cair a comunicação, qual que é o comportamento que você quer que tenha, né? Se ele vai manter os valores, os últimos valores, ou se ele vai pegar todos os valores e vai jogar para zero, beleza? Um outro parâmetro que é importante também no bloco é o Ethernet NIC, tá? E basicamente você está dizendo aí para o bloco qual que é a interface, né, X1 a X2 do PFC que você vai estar utilizando para fazer essa comunicação. Como eu deixei ali a X1 e X2 como uma switch, então eu vou aqui e seleciono o ET X1 e X2, tá? A gente tem a opção no PFC de deixar as portas separadas, né? Deixar as VLANs separadas. Caso isso aconteça, a gente vem aqui e seleciona qual que vai ser a porta que vai ter o mesmo endereço, a mesma faixa de IP para se comunicar com o Roku, beleza? E por último, a gente tem aqui os buffers, que vão ser as memórias já do PFC que vão estar recebendo ali as variáveis do Roku. Então a gente consegue declarar aí até 500 bytes para fazer essa troca, né? Tanto para leitura quanto para escrita. Mas percebam, pessoal, que quando eu declarei aqui o ARX buffer e o ATX buffer, tá? Eu não falei que ele vai ser um array de bytes, eu falei que ele vai ser um union bytes, tá? Por quê? A gente criou aqui, ó, uma estrutura que faz uma união, tá? Essa estrutura basicamente serve para quê? Você conseguir representar uma mesma área de memória do CLP de diferentes formas, ou seja, se eu tenho aqui uma array de 32 bytes, né, que é o que eu vou querer trocar com o Roku, eu consigo representar esses 32 bytes como valores reais, então não precisa daquela mesma conversa que a gente teve, né? A gente não precisa ter aquele trabalho de fazer a conversão na unha. Essa estrutura aqui já facilita bastante a vida de quem estiver programando, tá? E percebam o que a gente faz. A gente declara então um array de bytes do tamanho de 32 e aqui o real vai ser um array de 1 do tamanho do nosso array de bytes divididos por 4, tá? Por quê? A gente sabe que uma real tem 4 bytes, logo a gente vai ter 8 variáveis reais, que se vocês forem lá na configuração do PFC, vão ver que a gente tinha declarado, né, o tamanho de 8, tanto para escrita quanto para leitura. Beleza? Criei aqui também variáveis globais, tá? Essas variáveis globais aqui, elas vão estar recebendo ali os valores do nosso RX buffer. Então isso vai facilitar depois que a gente fizer a comunicação com a nuvem. A gente não vai precisar ficar tendo que buscar ali no array de bytes as variáveis. Então eu declarei que as mesmas variáveis que a gente tem lá no Roku: tensão, corrente, potência ativa, o consumo, as entradas digitais, as entradas de temperatura e assim por diante.
Tá? E aqui na rotina do bloco, né, logo abaixo, olha só como é simples o que eu estou fazendo, pessoal. Eu estou transmitindo agora para as variáveis globais, né, o nosso RxBuffer já como real. Então ficou muito parecido, se a gente voltar aqui na rotina do Rockwell, ficou bem parecido com o do Rockwell, né? A diferença é que a gente está enviando o valor de tensão aqui, que a gente está gerando lá com o bloco do valor de energia para a posição 0, né? E lá no eCockpit a gente está pegando aqui a primeira posição e jogando para a variável global tensão, né? Então a gente está resgatando esses valores e salvando em variáveis globais para facilitar na hora da gente fazer as tratativas, né? Enviar para a nuvem, salvar no banco de dados, salvar em um arquivo CSV. Tá, pessoal? E aqui é a forma como a gente vai acessar os valores binários, né? Olha que legal o esquema da gente criar aquela estrutura de união, né? Então vejam que a mesma variável RxBuffer, eu posso, além de pegar ela como real, pegar ela como byte. Só que olhem só, eu já peguei a partir do byte 28, né? É onde está alocada ali a minha última variável real e é onde eu vou estar resgatando ali os valores de entrada e de saída. Beleza? Então eu chamo essa rotina aqui na rotina principal, eu vou fazer um download aqui no CLP da Vago. Bom, vocês viram que ele pediram uma autenticação aqui para poder fazer o download, então, como sempre, por padrão é admin Vago. Então ele vai conectar no CLP e vai realizar o download. E quando fizer o download, vocês vão perceber que o erro que está sendo gerado aí no Rockwell ele vai desaparecer, né? Justamente porque a gente vai estar ativando aí a função de scanner ali no PFC 8207. Bom, pessoal, realizei aqui o download no CLP, tá? Se vocês observarem, já saiu o erro aqui do I/O do Rockwell, então significa que tanto a remota quanto o PFC já estão aí comunicando com o controlador. E se a gente for reparar aqui já no programa então, que a gente fez aí para o PFC, a gente já consegue ver aí os valores chegando aí no CLP da Vago, né? Então se eu variar aqui o 0 a 10, a gente consegue ver ali, né, na posição 7 do buffer, a gente consegue já transmitir o valor do 0 a 10. Né? O valor de temperatura, aquela divisão que a gente fez por 10 também já está funcional, então vejam que na posição 6 já vem para a gente ali também com a casa decimal certa e já está vindo a temperatura exatamente para nós, e também para as entradas e saídas digitais também está ok, né, pessoal? E aí os valores de energia, se a gente for vir aqui no programa do Rockwell, a gente consegue ver aí os mesmos valores aí sendo transferidos também para o CLP da Vago. Então a comunicação do Rockwell está ok, pessoal. Agora a gente tem que ir para o processo onde a gente vai transmitir essas variáveis aí para a nuvem, no caso a plataforma da IBM, tá? Então concluindo a integração com o CLP de processo, né, a gente vai já para a etapa 5, onde a gente vai fazer a edição da biblioteca Vago App Cloud aí para estar transmitindo as variáveis através do MQTT. Detalhe que só fazer essa parte do programa não vai fazer a conexão com a nuvem ainda, tá, pessoal? Mas a gente já vai deixar preparado a transmissão para quando a gente for fazer a conexão em si, a gente já consiga enxergar alguns valores chegando lá na plataforma da IBM. Então eu vou desconectar aqui, eu vou já abrir aqui as minhas bibliotecas. Então vejam que aqui eu já fiz a adição da minha biblioteca, né? O procedimento é o mesmo aí para fazer que a gente fez para a biblioteca da Vago App Internet API Adapter. Então vejam aqui que eu adicionei o Vago App Cloud. A gente também tem uma boa documentação aqui de como está fazendo aí a aplicação dos dados utilizando essa biblioteca. Então basicamente como que vai funcionar, pessoal? A gente vai trabalhar aí com um bloco, né? Esse bloco ele vai ser o nosso concentrador das informações, tá? Eu já preparei aqui uma subrotina para receber essas informações das variáveis globais que a gente declarou justamente para receber os valores do Rockwell.
Então a gente vai ter um bloco chamado FB Collection, tá? Esse bloco, então, como eu disse, ele vai concentrar todas as informações. A gente vai ter um bloco que vai ser as nossas coleções, ou seja, serão todos os dados, né? Ou coleções de dados. Então pense que a gente pode ter mais de uma máquina, né? Então a gente tem 3 máquinas. Então cada collections seria uma máquina, seria um dado de máquina, né? E aí a gente teria nossas variáveis, né? Então pense que uma collection pode ter aí 10, né, 50, 100 variáveis. Então, e vai depender muito da estrutura atual. No nosso caso aqui, eu fiz só uma collection, como se fosse a máquina desse Rockwell, e a gente tem para ele aqui 9 variáveis, né? Então, por isso que eu criei um array aqui de 1 a 9, que vai ser nossa do tipo variable description, né? Vai ser onde a gente vai descrever como vai ser nossas variáveis. Então, se a gente olhar aqui como que foi implementado, né? Eu chamo lá o meu FB My Collections, eu dou um nome para ele. Isso aqui é importante, pessoal, a gente tem que declarar variáveis retentivas para dizer qual que é o tempo de publicação e o tempo de amostragem. Então, o tempo de publicação, diferente do tempo de amostragem, vai ser o tempo, o intervalo de tempos que a gente vai enviar os dados para a nuvem. Já o sample time, né, que é o tempo de amostragem, é a quantidade de vezes que a gente vai armazenar informações localmente que vai disparar para a nuvem. Então, no caso, eu fiz aqui sample time de 2,5 segundos e um publish time de 5 segundos. Isso significa que a cada 5 segundos ele vai enviar para a nuvem 2 amostragens aí de informações, tá? Então isso a gente coloca aqui na entrada do bloco como sample time e publish time. E a gente vai já fazer uma referência também do nosso array de variáveis e vai dizer para o bloco quantas variáveis vai ter nessa collection. E aqui embaixo vai ser só a descrição dessas 9 variáveis, né? No caso, tensão. Aqui é onde eu referencio qual que vai ser a memória, né, do PFC que eu vou querer estar publicando. Então, estou pegando aqui as variáveis lá da minha variáveis globais. A gente tem que falar qual que é o value type, né, qual que é o tipo desse valor. Então, ele tem aqui como se fosse uma enumeração, né, de todas as variáveis possíveis. Então, a gente tem aí real, tem booleana, tem vários tipos aí de variáveis que podem ser publicadas. Aí a gente fala qual que é o ID dele e qual que é a unidade, né, pessoal? Isso vai se repetir para quase todas as variáveis que a gente for publicar. E por final a gente adiciona aí no nosso bloco master, né, vamos assim dizer, a gente adiciona nosso collections, né, fala quantos collections tem. No caso a gente tem uma máquina, como se fosse uma máquina, então a gente adiciona uma máquina. E aí a gente adiciona também aqui uma variável para status, beleza? Bom, pessoal, feito isso, né, o que a gente tem que fazer agora é a integração em si com a plataforma da IBM, tá? Então, antes de mais nada, vocês precisam estar criando aí um login e senha na plataforma da IBM para que vocês possam estar utilizando aí dos serviços de IoT, né? No caso aqui, eu vou já acessar com a minha senha. Bom, muito bem, pessoal. Então, quando vocês conseguirem fazer um cadastro, vocês vão fazer um login aí na plataforma, vocês vão ver que vocês vão ter esse painel aqui, onde vocês podem estar administrando os seus recursos, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai criar um novo recurso. Então, ele vai abrir para a gente o catálogo aí de várias funcionalidades que a gente pode ter na plataforma da IBM. Eu já vou pesquisar aqui por IoT. Quando pesquisarem por IoT, então a gente vai selecionar esse card aqui, que é a plataforma Internet das Coisas, tá? Então ele fala que esse serviço é um hub de todas as coisas do IBM IoT. Então, onde é possível a gente estar gerenciando aí todos os nossos dispositivos conectados através do MQTT, tá? Então, quando a gente selecionar esse card, ele vai aparecer para a gente opções de precificação. Aí a gente pode selecionar a opção grátis. Já atende muita necessidade aí, porque a gente consegue adicionar até 500 dispositivos, né? E cada dispositivo consegue consumir no dia 200 megabytes cada um, né? Então eu vou selecionar ele, eu vou criar,
Ele vai estar criando esse recurso para a gente. Bom, dentro aqui da plataforma, agora a gente já consegue incluir um dispositivo. Então ele vai fazer um passo a passo bem interessante aqui para a gente. O tipo de dispositivo a gente pode colocar aqui que vai ser um dispositivo IoT. O ID dele vai ser o PFC 8207. Então, a gente vai dar um avançar. A gente pode colocar algumas informações adicionais aqui. Eu vou até entrar aqui no Web Server da CPU para pegar algumas informações relevantes para estar configurando. Beleza. O token de autenticação aqui, a plataforma ele gera para a gente automaticamente, né? Mas se você quiser, você pode colocar um token opcional. Esse token a gente vai estar colocando lá depois na configuração do PFC, tá, pessoal? Então é preferível que deixe que ele gere automaticamente. Dando um avançar. Beleza, a gente dá uma verificada aqui sobre nossas informações e concluímos aí a adição do nosso dispositivo. Beleza, pessoal, depois que a gente cria aí essa conexão, vejam que ele gera então pra gente umas credenciais, tá? E inclusive uma ID aqui da organização. Então são alguns parâmetros que a gente vai ter que estar utilizando agora para imputar aqui no Web Server da CPU. Então aqui no Web Server da CPU a gente tem a aba Cloud Connectivity. A gente vai acessar aí com admin vago. Então vai ser aqui no Cloud Connectivity que a gente vai selecionar aí a plataforma cloud da IBM, né? Então, veja aqui quais são os parâmetros. Então, pessoal, mais uma vez, a gente usou uma documentação, essa documentação vai estar lá no nosso repositório e ele explica exatamente como que tem que ser feito aqui a questão do hostname, o ID e outros parâmetros para estar fazendo a conexão com a nuvem, tá? Então, eu vou aproveitar aqui, eu já vou pegar o meu host, que vai ser esse cara aqui, meu hostname, client ID, ele usa esse tipo de string aqui, a gente tem que colocar o D, e aí eu vou até já aproveitar essa estrutura. É aqui que a gente vai colocar o ID do dispositivo, a gente coloca o ID da organização. Aqui a gente coloca o tipo do dispositivo é IoT, então a gente vai nomear aqui IoT. E por fim aí o ID do dispositivo. Então é dessa forma que a gente está configurando aqui que a gente consegue configurar o ID do cliente, tá? Deixa selecionado que ele vai usar aí a comunicação segura, ou seja, criptografada através do TLS. A porta para funcionar essa comunicação criptografada é a 8883. Certificado que já está dentro do PFC. O usuário vai ser aqui nosso método de autenticação, que é o using token auth. E a senha vai ser esse token de autenticação aqui que ele mesmo gerou pra gente. Então, pessoal, um aviso até mesmo da plataforma, a gente tem que tirar um print disso e salvar, porque a gente só consegue ter acesso a essa informação na primeira vez que a gente que gera aí as informações dos dispositivos. Depois ele não é exibido pra gente, né? Então é importante estar guardando. Aqui tem algumas opções que a gente pode estar selecionando. O cache mode é quando ele perde a conexão, ele vai selecionar um lugar para salvar essas informações localmente, para depois, quando ele recuperar a conexão, ele mandar para a nuvem. E eu vou deixar aqui o protocolo de dados como Vago Protocol mesmo, que já é o pacote JSON formatado certinho, tá? Eu vou deixar esse serviço habilitado, vou dar um submit. O controlador pede para que a gente faça um reboot, ou seja, a gente reinicie ele. Então eu vou rebootar aqui para ele poder pegar essas configurações.
E já percebam que aqui na plataforma, pessoal, né, a gente tem aqui, ó, eventos recentes. Então, se a gente conseguir ter sucesso na comunicação, a gente vai conseguir enxergar aqui em eventos recentes os dados aí que a gente estiver transmitindo lá pelo cockpit. Bom, pessoal, vejam que depois que eu rebutei aqui então, o CLP, a plataforma já começou a receber várias mensagens aqui, inclusive além, né, das variáveis que a gente seleciona para enviar para a nuvem, ele envia várias informações do dispositivo, né? Então a gente consegue ver aqui a versão do firmware, o nome, várias informações que seriam os metadados, né? E também os status dos LEDs a gente consegue ter também, todos os status dos LEDs que no caso seriam aí Então a gente consegue ter várias informações, inclusive os dados aí que a gente pediu que ele subisse, né? Então a gente já consegue visualizar no formato JSON aqui todos os valores aí referentes às entradas da remota. Então é isso aí, pessoal. Então a gente já consegue aqui direto da plataforma já está verificando todas as variáveis aí que a gente estiver publicando, né? Então percebam, né, no tempo que a gente tem uma publicação a cada 5 segundos mais ou menos, e dentro de cada publicação a gente tem 2 amostragens de dados, que é conforme a gente seleciona lá em Sample Data, Sample Time e Publish Time, né? Então, por exemplo, a gente está vendo que os sensores LED estão em false. Se eu vier aqui deixar eles acionados, esperar em alguns segundinhos, a gente já vai receber as mensagens, né, através do MQTT já dos valores em true. Ó, então a gente recebeu aqui já na segunda parte da amostragem, a gente já começa a receber os valores atualizados. Então a gente já está conseguindo aí ver quão rápido é também a transmissão da informação para a nuvem, né? Então a gente está utilizando aqui também o 3G, a gente consegue verificar os status aqui do 3G pelos LEDs. Então já está feita aí a comunicação com a nuvem, tá, pessoal? Por a gente estar aqui na plataforma da IBM, a gente consegue até criar umas visualizações aqui com esses dados que a gente está recebendo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Visual Dashboard, dá um nome de Dashboard. Eu posso estar selecionando aqui qual que vai ser a fonte de dados, né? Então a gente pode incluir um cartão aqui, a gente pode selecionar o tipo desse cartão. Vou colocar como se fosse um medidor. Ele já aparece para a gente aqui o ID do dispositivo. Se a gente avançar, a gente consegue conectar um novo conjunto de dados e já vai aparecer para a gente aqui o tag values, né? Tem todas as variáveis que a gente selecionou lá no cockpit estão aparecendo para a gente aqui já no IBM. O evento tag values. Consegue já verificar aqui a variação de temperatura também. Lembrando que esses dados eles estão sendo publicados a cada 5 segundos. Então a gente teria a precisão aí de 2,5 segundos, mas eles seriam atualizados a cada 5 segundos. A gente já consegue visualizar ali na plataforma o valor da temperatura subindo. Então o vídeo de hoje foi isso, pessoal. A gente viu como está fazendo a integração do nosso PFC como um adapter aí na rede do Vocal, que seria um scanner, e depois de a gente fazer a integração deles, né, fazer a coleta dessas informações e também a tratativa dessas informações, como a gente consegue estar integrando todos esses dados aí através do protocolo MQTT numa plataforma aí cloud, né, no caso a gente utilizou a IBM. E vocês viram, por se tratar de um protocolo já nativo aí do PFC, o quão tranquilo é a gente fazer a configuração aí dessa integração dos dados do chão de fábrica com a nuvem, até desmistificando um pouco aí
esse assunto, né, quando se trata de digitalização. Claro que a indústria 4.0 é algo muito mais abrangente, mas acho que um dos primeiros passos para a gente chegar nesse cenário, sem dúvidas, é a digitalização de uma maneira bem transparente. E se você gostaria de ver outros tipos de tratativas, como armazenamento em banco de dados ou armazenamento em arquivos .csv, com esses mesmos dados que a gente utilizou hoje, deixe no comentário que a gente vai estar mostrando aí como isso pode ser feito. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez pela paciência e por ter visto o vídeo. Espero que fiquem bem e um forte abraço.